Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Bom, no vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto que eu tenho certeza que era muito esperado aqui no canal, é do interesse de todo católico, porque ele é necessário para que nós possamos defender nossa fé de muitos ataques injustos que ela tem recebido, infelizmente em sua maioria dos nossos irmãos protestantes. Antes de começar esse vídeo, eu queria deixar claro para você, meu irmão protestante que está aqui assistindo esse vídeo, caiu aqui de paraquedas, ou alguém compartilhou esse vídeo, ou o YouTube indicou para você, seja como for, para que você assista o vídeo até o final. Vai ser um vídeo um pouco longo, tá? Mas ele é extremamente importante para que, caso você continue discordando de nós em relação a esse assunto, você vai poder discordar conhecendo realmente a fé católica. Então assista até o final. Então o tema do nosso vídeo de hoje é sobre as imagens sacras e a Sagrada Escritura. Vejam só, meus irmãos. Qualquer católico sabe que uma das principais acusações que a Igreja Católica recebe dos protestantes é que nós somos adoradores de imagens, idólatras, que a gente coloca ídolos de gesso e de pedra no lugar de Deus, e por aí vai. Isso é uma acusação que já estamos recebendo há mais de 500 anos. Mas tenho certeza de uma coisa: a veneração de imagens sacras na Igreja Católica tem toda uma base bíblica, além da tradição da Igreja, mas há toda uma base bíblica para a Igreja poder não só permitir, mas como incentivar o uso das imagens sacras na sua liturgia ou na vida de oração dos fiéis, e também no sentido também de usar as imagens como didática para a pregação do Evangelho. Vamos falar sobre tudo isso. Então vai ser um vídeo um pouco longo, não sei se eu vou dividir em duas partes, tá? Mas peço que você assista com todo cuidado, vai valer bem a pena. Voltando a explicar a vocês como eu expliquei em vídeos anteriores, eu estou munido aqui da Sagrada Escritura, estou munido aqui do Catecismo da Igreja Católica, mas eu vou fazer as leituras dos textos da Bíblia e do Catecismo, das anotações que eu fiz, que vão aparecer nos slides aí para você, em vários momentos do vídeo, que você pode acompanhar, para que a gente ganhe tempo e eu não perca tempo fazendo uma leitura diretamente do texto original. Então vejam só. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus, quando cria o homem, há um relacionamento entre o homem e Deus que é puro, que é harmonioso. É um relacionamento onde o homem conhece o seu Criador e o homem sente naturalmente o desejo de lhe render graças. Acontece que esse relacionamento ele foi ferido pelo pecado. O pecado feriu esse relacionamento. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 6 e 7, temos a narrativa da queda do homem, que está escrito o seguinte: a mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele e comeu, e o apresentou também a seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. Em Gênesis capítulo 3, versículo 17 a 19, está escrito o seguinte: e disse em seguida ao homem, Deus disse ao homem: por que ouviste a voz de tua mulher e comeste o fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? Maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e pó te hás de tornar. Pessoal, Deus, quando cria o ser humano, ele cria o corpo e a alma em perfeita harmonia. O pecado, ele gera concupiscência, ele faz com que esse equilíbrio seja rompido. O homem que deveria confiar em Deus e adorar apenas a Deus, ele passa a desconfiar de Deus. Ele passa a perceber que ele está nu. Ele passa a ter medo. Você vê que eu não botei no texto aqui, mas quando Deus vem todo final de tarde para conversar com Adão, Adão nesse dia não estava esperando ele, estava escondido.
Então, o pecado original ele causa isso no homem. E acontece o seguinte, ainda que o homem ele tenha se afastado de Deus, se espalhado no mundo, e o livro do Gênesis tem citações em abundância para mostrar que houve uma enxurrada de pecado no mundo. Justamente quando começa o primeiro assassinato, que é quando Caim mata Abel, já os filhos de Caim já vão começando já a cada vez cometer mais pecado, e você vai ver que o pecado vai se alastrando no mundo, né, como um rastilho de pólvora. Mas a sede que o homem tinha dentro de si de adorar a Deus, ela permaneceu. E essa sede, Satanás soube utilizar-se dela para corromper a visão de Deus na cabeça do homem. E aí isso vem explicar por que está toda uma variedade gigantesca de divindades que vão aparecer daí para frente. Pessoal, os registros de algum tipo de crença religiosa por parte do ser humano é algo antiguíssimo. Tá? O Homem das Cavernas já tem relato de algum tipo de crença religiosa, mas completamente distorcido da realidade. Tanto índios como o pessoal encontrou aqui que adoravam até fenômenos da natureza, até coisas mais requintadas, como por exemplo os deuses gregos, os deuses egípcios, ou as divindades pagãs dos astecas, maias e incas, onde você tinha sacrifícios humanos. Tá? Fora aquelas variações da bruxaria, o próprio satanismo que vai aparecer mais à frente, tudo isso é resultado da ação do demônio em distorcer a visão do homem em relação a Deus. Tá? E o que acontece? O homem, como o ser humano, até eu chegar na parte da Bíblia, tu tem que ir acompanhando meu raciocínio, o ser humano ele é muito visual. Você tem aquela necessidade de ver, de observar, de tocar. Então, surge na cabeça do homem a necessidade de visualizar a divindade. De alguma forma ter algum contato, algo físico que pudesse levar ele à divindade. Então aí começam a aparecer os objetos, os símbolos, as figuras vão tomando forma com o tempo. Tá? E o homem também tem uma concepção, pouca gente fala isso para você, o slide vai mostrar para você aí, porque o ser humano passou a usar ídolos. Há algumas explicações aqui. Eles julgavam que as imagens participavam de alguma forma da essência da divindade, consubstancial a ela, ou seja, não era uma mera representação. Então, se o ídolo está ali, de alguma forma a divindade está naquele ídolo. Tem algum tipo de relação entre aquela imagem, aquele símbolo que está ali de pedra, e a divindade propriamente dita. De alguma forma a divindade, ele não sabia explicar, para isso eles necessitariam de filosofia, mas de alguma forma a divindade se fazia presente naquele ídolo ali. Quando o homem, ao fazer a imagem de um Deus, D minúsculo, um ídolo, ele de alguma forma capturava ou tomava posse desse Deus, exercendo poder sobre ele. É uma outra explicação também. Quando fazia-se uma imagem de um ídolo, de uma certa forma, a divindade ficava como comprometida com aquela figura, né? Uma vez que ele encerrava a força da divindade dentro do respectivo artefato, os povos pagãos poderiam assim dispor da ação poderosa daquela divindade. Uma coisa que tem que lembrar, abrindo parênteses aqui, é que, por exemplo, qual é uma definição de ocultismo? É um conjunto de práticas, de ritos, que permitiriam, né, que não é real, permitiriam você domar forças sobrenaturais desconhecidas e obter delas algum tipo de favor. Então, havia também o ocultismo também nos ídolos. Era uma forma também de se capturar de alguma forma. Você não só via a essência da divindade de alguma forma ligada àquela peça religiosa ali, mas também você capturava também de alguma forma a energia da divindade, a ação da divindade ficar de alguma forma ligada a você, para que você pudesse, por meio de ritos, de cerimônias, conseguir os favores daquela divindade. Eles atribuíram também um caráter mágico a imagens e amuletos. Isso permanece até hoje. Isso é um cuidado que nós católicos temos que ter bastante. Lembrando, imagem não dá sorte, crucifixo não dá sorte, tal não dá sorte. Isso aqui não são amuletos. Deixa bem claro. Quando um padre abençoa uma imagem, um terço, abençoa um crucifixo, um tal,
O que está acontecendo é que Deus está abençoando aquele objeto, está derramando a bênção sobre aquele objeto, e isso é bíblico, e Deus pode agir por meio dele de forma soberana. Deus pode agir se ele desejar, assim como Deus ele consagrou a Arca da Aliança para ele e tantos outros objetos pelos quais Deus agia. Mas Deus continuava sendo soberano. Entenda uma coisa, não há nenhum tipo de oração ou rito que você possa fazer para domar a vontade de Deus. Isso tem que estar muito claro. Quando você fala assim, não, mas tem uma oração poderosa. É oração poderosa no sentido de que eu estou clamando a Deus para que Ele faça, atenda meu pedido, se Ele quiser, como Ele quiser e quando Ele quiser. Não existe nenhum tipo de oração capaz de dobrar a vontade de Deus. A própria intercessão dos santos, de Nossa Senhora e dos santos, é feita a nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele vai fazer conforme a vontade soberana dEle permitir. Tem que estar muito claro isso, tá? Então não existe amuleto de espécie alguma, sobretudo na Igreja Católica. Tá? O próprio escapulário é um sinal de consagração a Nossa Senhora, tá? E a Nosso Senhor Jesus Cristo, mas lembre, não é um amuleto de proteção. A ação do demônio para desvirtuar o conceito de Deus e levar os homens à perdição, que eu havia falado. O Satanás ele foi deformando a visão do homem em relação a Deus e passando a fazer o homem adorar as criaturas ao invés do Criador. Você vê, por exemplo, a religião egípcia, os deuses, praticamente todos ali, tinham alguma representação animal neles. Né? O que Deus fez? Deus ele vai e consagra um povo a si. Deus escolhe Abraão, consagra um povo, tá? Por meio desse povo, aliás, nesse povo é que nosso Senhor Jesus Cristo deveria nascer. Então Deus vai preparando e moldando esse povo. Mas entenda o seguinte, Abraão ele era inicialmente pagão, ele vivia em Ur dos Caldeus, tá? Ele era um pagão. Deus se revelou a ele de alguma maneira, tá? O livro do Gênesis fala que, lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, o Senhor disse a Abraão, deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, exaltarei o teu nome e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Então Deus chama Abraão, né? Por Abraão a linhagem do povo de Deus seria construída. Tem um infográfico simples aí, que é a sequência de fatos históricos, né? Que você tem Abraão é chamado, depois tem Ismael e Isaac, que são seus filhos, depois tem Isaac e Jacó, os 12 filhos de Jacó. Ocorre a escravidão do Egito. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso aqui você tem que conhecer isso pela catequese. Depois Deus se revela a Moisés. Você tem a libertação do Egito, você tem os 10 mandamentos, tomada da Palestina, tem a era dos juízes, a era dos reis, a divisão de Israel, destruição do reino do norte, deportação, destruição do reino do sul e deportação, o cativeiro babilônico, que durou 50 anos, fim do exílio e retorno dos judeus. Isso aí é um resumo rápido da história dos judeus até o retorno deles para o exílio. Vamos focar na questão aqui de quando Deus começa a se revelar a Moisés. Vejam, Deus ele sempre se revelava por meio de epifanias no Antigo Testamento. Isso é essencial para você entender o que a gente está falando aqui. Por meio de epifania. O que é epifania? Deus se revelava por meio de coisas que não tinham necessariamente uma forma fixa. Então era vento, fogo, brisa, uma sarça ardente pegando fogo, tal. Então Deus nunca se apresentava como homem aí. Ele não via forma, não havia nenhuma forma ali, tá? Então ali em Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 4, 6 a 7, quando Deus se revela para Moisés, Deus se revela a Moisés por meio de uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Eu não vou ler tudo porque o tempo não vai permitir, você conhece essa passagem que Deus vai lá, se revela para Moisés, e Moisés chegando vê aquela sarça ardente no Monte Sinai. Deus pede que ele tire as sandálias e Deus fala para ele que ele tem a missão de libertar o seu povo. Então Deus se revela por meio de uma epifania, tá? Não há nenhuma forma de Deus se revelando aí. Há uma parte que eu acho lindíssima, interessantíssima aqui, lá em Êxodo capítulo 33,
versículos 17 a 22. Que é quando Moisés pede para ver a glória de Deus. Vejam que coisa linda. O que pedes, replicou o Senhor, o farei porque tens todo o meu favor e te conheço pelo teu nome. Moisés então disse, mostrai-me vossa glória. E Deus respondeu, vou fazer passar diante de ti todo o meu esplendor e pronunciarei diante de ti o nome de Javé. Dou a minha graça a quem quero e uso de misericórdia com quem me apraz. Mas, ajuntou o Senhor, não poderás ver a minha face, pois o homem não me poderia ver e continuar a viver. Eis um lugar perto de mim, disse o Senhor. Tu estarás sobre a rocha. Quando a minha glória passar, te porei na fenda da rocha e te cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Retirarei depois a mão e me verás por detrás. Quanto à minha face, ela não pode ser vista. Era uma crença comum no Antigo Testamento, pessoal, de que você não podia ver a face de Deus. Deus era plenamente santo, separado. Deus era completamente separado, puríssimo, perfeito. E eu, sendo imperfeito, eu não poderia contemplar a face de Deus. Então, isso está sobre todo o Antigo Testamento, tá? A não ser mais à frente, que eu vou explicar como tem uma pequena mudança no livro de Daniel. Lá na visão de Isaías, lá em Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 7, diz que o vídeo vai ser um pouco longo, tá? No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. As franjas de seu manto enchiam o templo. Os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas velavam a face, preste bem atenção. Com outro cobriam os pés. E com o terceiro voavam. Suas vozes se revezavam e diziam, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. A terra inteira proclama a sua glória. A esse brado as portas estremeceram em seus gonzos e a casa encheu-se de fumo. Ai de mim, gritava eu. Estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito com um povo também de lábios impuros. E entretanto meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém um dos serafins voou em minha direção. Trazia na mão uma brasa viva que tinha tomado do altar com uma tenaz. Aplicou na minha boca e disse, tendo essa brasa tocado teus lábios, teu pecado foi tirado, a tua falta apagada. Você vê o pânico que Isaías tem quando ele contempla Deus. E veja só, a visão que ele teve de Deus é que todas as partes que mostrariam o corpo do Senhor descoberto, a face, as pernas, estavam cobertas pelos serafins, que são os anjos mais próximos à glória de Deus. Então havia crença no Antigo Testamento disso aqui. Mas você já vê agora Isaías mostrando que havia uma figura humana ali. Tá? Já não era só uma epifania, era uma figura humana que estava ali, mas coberta. Tá? Aí, pessoal, eu falei que havia epifania em todo o Antigo Testamento e que haveria uma certa mudança em Daniel. Não é que eu estou falando, veja. Lá no livro de Daniel, capítulo 7, versículos 9, 10, 13 e 14, está aparecendo no slide aí. Daniel relatou a seguinte visão. Eu continuei a olhar até o momento em que foram colocados os tronos e um ancião chegou e se assentou. Brancas como a neve eram suas vestes e tal como a pura lã era sua cabeleira. Seu trono era feito de chamas com rodas de fogo ardente. Saído de diante dele corria um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam. Dezenas de milhares o assistiam. O tribunal deu audiência e os livros foram abertos. Olhando sempre a visão noturna, vi um ser, semelhante ao filho do homem, vi sobre as nuvens do céu. Dirigiu-se para o lado do ancião, diante de quem foi conduzido. A ele foram dados império, glória e realeza, e todos os povos, todas as nações e os povos de todas as línguas serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará o seu reino e jamais será destruído. Lindíssima a visão de Daniel, e já mostra, Daniel está descrevendo Deus Pai. Isso aqui é Deus Pai. Então a gente sai de uma situação em que Deus é sempre mostrado em epifanias, chega em Isaías, já mostra-se já que é uma figura humana no trono de Deus, só que coberta, tá? Vê Isaías em pânico porque viu a Deus, e Daniel aqui, a gente já está aqui muito mais próximo do Novo Testamento, estamos aqui em pleno exílio babilônico, tá? Daniel relatando que viu Deus. É claro que a gente sabe que ele viu apenas uma representação de Deus, que Deus é Espírito. Vamos falar mais sobre isso mais à frente.
Então Daniel está falando sobre isso, já tem uma mudança aqui. Ele descrevendo a face de Deus. Inclusive, quando você vê aquelas representações, inclusive do Divino Pai Eterno, em que Deus é aquele ancião, às vezes careca, às vezes com o cabelo comprido, branco, e a barba branca, vem daqui de Daniel. Tá? A igreja não simplesmente colocou, não, a igreja foi lá e adaptou a figura de Zeus. Coisa nenhuma, está aqui no livro de Daniel. Tá, Jerry, tudo bem, você falou para mim aqui, está muito claro, mas Jerry, a lei mosaica punia de morte a idolatria. Era um pecado gravíssimo. Certo, verdade, você está certo. Vamos mostrar aqui, tá? Vejam só. Esse é um dos versículos mais utilizados para falar que os católicos são adoradores de ídolos. Qual é o versículo? Êxodo, capítulo 20, versículos 2 a 5. Acompanha aí. Eu sou Javé, teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não servirás, porque eu, Javé, teu Deus zeloso. Deus está se referindo a deuses, ele frisou. Deuses, não façam imagens de deuses. O que Deus estava deixando muito claro é que o povo judeu ele era cercado por povos pagãos, pessoal. Era povo pagão para tudo quanto é lado. Era o Egito cheio era Anúbios para lá, era Astarte para lá, era aquela bagunça. Então você está naquele meio sozinho adorando o Deus único. Então havia uma inclinação natural de querer, vamos acomodar as coisas, vamos criar aqui uma espécie de ecumenismo aqui nessa conversinha da gente aqui. Vamos deixar de ser radical, entendeu? Isso lembra muito alguns tipos de católico hoje. Que é isso, deixa isso para lá, vamos deixar de radicalizar, Deus é um só, o negócio aqui é ser bom. Então havia uma tendência ao sincretismo. Outra coisa é que quando o Decálogo foi escrito por Deus, eles tinham acabado de sair do Egito. Ficaram muito tempo lá convivendo com o pagão. Então havia na cabeça dele uma tendência. Quem garante que muitos judeus ali não eram fiéis no Egito? Adoravam os deuses pagãos. Adorava a Deus Javé, que era o Deus dele, mas adoravam o Deus pagãozinho de vez em quando ali e tal. Então Deus está querendo já criar na cabeça do pessoal, eu sou o único Deus. Parem com essa mania, só existe eu. Não faça imagem esculpida de nada. Deus ele não se revelou nesse momento aqui para Moisés, apenas por epifania, como eu falei lá em Isaías, Daniel, você vê essa mudança. Porque Deus sabia o perigo que seria, ele está se revelando nesse momento. Então, e também porque Deus é Espírito, vamos falar sobre isso. Então Deus tinha todo o cuidado já de didaticamente preparar o povo para entender apenas um Deus, e esse Deus ele não está preso na imagem que você fez não. Você não tem como domar a mim não, o fazendo um ídolo, entendeu? Então não havia sentido fazer uma imagem de um Deus que simplesmente não revelou sua face, tá? Só que aconteceu o seguinte, Moisés sobe para receber o decálogo, o povo fica lá embaixo esperando, demorou, começa aquela bagunça e o pessoal força Arão a fazer um bezerro de ouro. Isso ele provavelmente trouxeram lá do Egito, essa mentalidade. Pessoal, coisa que eu aprendi é que você não precisa de muita gente para poder levantar a massa não. 100 pessoas, se tiver uns 3, 5 pessoas, você controla todo mundo, entendeu? Você tem uma massa de 95 idiotas, tem 5 espertos controlando tudo. Tá? Tem um que está controlando todo mundo ali. Tá? Então o que acontece? Eles forçam Arão a fazer um bezerro de ouro. Há quem acredite que eles fizeram isso tentando atribuir a Javé aquela forma. Isso é uma teoria. Não, vamos fazer uma imagem de Javé, mas não tem imagem, então vamos dizer que é o bezerro, ponto final. Mas o que é muito claro é que essa tentativa de fazer um bezerro de ouro para adorar, eles trouxeram da cultura egípcia. Tá? Êxodo capítulo 32, versículo 8. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si o bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Eis, ó Israel, teu Deus que tirou do Egito. Então faz algum sentido eles quererem representar Javé na figura desse bezerro. Passaram tanto tempo lá, tudo quanto é Deus tem a cabeça de bicho, que Javé não pode ter também. Então isso pode ser da cabeça, a mentalidade deles. E no Velho Testamento, pessoal, está abarrotado de exemplos aí proibindo a idolatria. Tá? Abarrotado. Que os protestantes, infelizmente, repito,
eu estou fazendo esse vídeo aqui respeitosamente para os protestantes verem também, usam o tempo todo para dizer, ó, tá vendo? É proibido adorar a imagem, está certíssimo. O protestante, quando fala que a idolatria é pecado e que é proibido adorar a imagem, ele concorda com ele 100%. Ainda acrescenta assim, por isso que a Igreja Católica proíbe. Eu sempre faço isso. Tá? Olha, tá aqui, ó, proibido adorar ídolo. Eu digo, show de bola, concordo 100% com você, por isso que eu não adoro. Ele vai achar a coisa mais estranha do mundo. Salmo 134, versículos 13 a 18. Tá? Eu não vou estar lendo todos os versículos da Bíblia, assim que eu passar 2, 3 horas aqui. Mas os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Não há sopro sequer em sua boca. Aqueles que os fazem ficam como eles, aqueles que neles confiam. Isso aqui é usado adoidado pra gente. Tá? O que o salmista está querendo dizer aqui? Pessoal, isso aí é a representação de um Deus falso. Não tem nenhuma divindade aí. Não tem nenhum Deus ligado a isso aí. Isso é um pedaço de barro, entendeu? Isso aí não está vendo nada. Lembra que eu falei para você os motivos do pessoal enxergar no ídolo a possibilidade de comunicação com a divindade? Ele está falando sobre isso. Ó. Não tem divindade nenhuma para você falar com ela aí. Tá? Nem você pode falar com a divindade através disso aí, porque simplesmente ela não existe. Lá em Deuteronômio, capítulo 27, versículos 14 a 15. Os levitas tomarão a palavra em alta voz, dirão a todos os homens de Israel: maldito seja o homem que fabrica ídolo esculpido ou fundido, abominação para Javé, obra do artesão, e o põe em lugar secreto. E todo o povo responderá amém. Ao longo de toda a história de Israel, do antigo, sobretudo aquele período ali anterior ao exílio babilônico, foi o tempo todo tendo crises religiosas em que o povo começava a adorar ídolo para tudo quanto é lado. O próprio Salomão caiu dessa besteira. Salomão começou muito bem o reinado dele, mas no final, depois de velho, se engraçou com um monte de moça jovem, fizeram a cabeça do velho e o velho fez besteira no final da vida. Tá? Livro do Levítico, capítulo 19, versículo 4. Não vos volteis aos ídolos, e não mandeis fundir deuses de metal. Eu sou Javé, vosso Deus. Tá? Deuteronômio, capítulo 4, versículos 15 a 19. Vou explicar isso aqui bem direitinho a você. Ficai atentos a vós mesmos, uma vez que nenhuma forma vistes no dia que Javé vos falou no Horebe. Está muito claro aqui. Deus está dizendo, como é que você vai fazer uma imagem de mim se eu não me apresentei sob nenhuma forma? Deus está explicando aqui, não há como você fazer uma imagem daquilo que não tem forma. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus está em todo o universo, fora do próprio universo. Deus engloba, Deus está acima de tudo. Tá? Então Deus ele não está sujeito ao tempo e ao espaço. Não vos pervertais, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo, uma figura de homem ou de mulher, figura de algum animal terrestre, de algum pássaro que voa no céu, de algum réptil que rasteja sobre a terra, ou figura de um peixe que vive nas águas, debaixo da terra. Levantando teus olhos ao céu e vendo o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu, não te deixes seduzir para adorá-los e servi-los. São coisas que Javé, teu Deus, repartiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Deus está deixando muito claro aqui que Deus não se confunde com a sua criação. Que Deus não pode ser representado por meio de objetos, por meio de seres que Ele mesmo criou. E uma coisa interessante também aqui é quando ele fala novamente do sol, da lua e das estrelas, que lá em Gênesis, o autor de Gênesis tinha deixado muito claro, são luzeiros que Deus criou. Porque muitos povos adoravam o sol, a lua, as estrelas, até mesmo os povos daqui da América já adoravam o sol. Então deixa muito claro que não eram deuses, mas luzeiros criados por Deus. Deus transcende a criação. Isaías, lá no capítulo 46, versículos 5 a 9, ele fala claramente que Deus, claro, Deus falando através dele, que Deus não pode ser igualado a nada. A grande luta do Antigo Testamento foi mostrar para os judeus que Deus era único. Deus não poderia fazer parte de um panteão. Tá? Isso era muito claro. Deixar muito claro isso para eles. E foi muito difícil incutir isso na cabeça dos hebreus, dos judeus. A quem podereis comparar-me ou igualar-me? Quem poreis em paralelo comigo que me seja igual? Eis o que desembolsam seu ouro e pesam a prata na balança. Contratam ourives para que ele faça um Deus.
diante do qual se prostram em adoração. Eles o carregam nos ombros e o transportam, depois o colocam em seu posto, onde se mantém, sem mais poder mover-se. Por mais que o invoquem, nunca responde e não salva do infortúnio. Lembrai-vos disso, sede razoáveis e entrai em vós mesmos, pecadores. Recordai-vos do que se passou outrora. Só eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e ninguém me assemelha. Pessoal, como a gente tinha falado, Israel caiu na idolatria repetidas vezes. Geralmente, os agentes desse processo geralmente eram os reis, os governantes, que por questões políticas, relacionamento econômico, algum tipo de vantagem que eles passavam a ter, permitiam infiltração ou até promoviam esse tipo de infiltração dentro do território de Judá ou de Israel. Isso aconteceu com uma frequência muito grande. Alguns já caíram até por causa de influência das próprias esposas, como foi o caso de Acabe com a esposa Jezabel, ou foi o caso lá do próprio Salomão, que começou tão bem, mas aí se deixou seduzir pelas esposas jovens que ele tinha, que eram pagãs, e fizeram a cabeça dele e ele acabou se contaminando. Antes de explicar melhor isso, quem eram os principais ídolos que o povo de Israel acabava adorando ao longo do tempo, traindo o Deus verdadeiro? Tem aí no slide, tem a Aserá, que é uma deusa cananeia, tem a Astarte, uma deusa fenícia, tem Baal, que é um deus cananeu, e tem o ídolo amonita Moloch. Moloch eu gostaria de frisar, porque Moloch era uma espécie de culto pagão, era um ídolo com a cabeça de touro, geralmente é retratado assim. Alguns retratam que no ventre dele, na barriga dele, você tem um forno que ardia em chamas, e ali você colocava bebês para serem queimados ali dentro. Até há relatos de que, pelo que eu vi uma vez lá, que tocavam tambores, e na hora que estava sendo sacrificada a criança, tinha que tocar o tambor mais alto para não ouvir aqueles gritos de horror da criança. Então, os cultos idolátricos eram coisas horrorosas, pessoal. Quando você vê falando assim, deixou passar seu filho e sua filha pelo fogo, está se referindo ao culto a Moloch, tá? Ali no livro de Jeremias, capítulo 7, versículos 31 e 32, você vê Deus amaldiçoando o povo pelo que eles estavam fazendo. Por isso, é no momento de uma grande crise idolátrica. Eles construíram lugares altos de Tofé no vale de Ben-Enom, para queimar seus filhos e filhas, seus filhos e as suas filhas, o que eu não tinha ordenado e nem sequer pensado. Por isso, eis que dias virão, oráculo de Javé, que não se dirá mais Tofé, ou vale de Ben-Enom, mas vale da matança. Eles enterrarão em Tofé por falta de lugar. Os cadáveres desse povo serão alimento para os pássaros do céu e para os animais da terra, e ninguém os incomodará. Eram cultos terríveis, tá? Houveram tentativas de reforma religiosa, sim, sobretudo o rei Ezequias, que tentou fazer, muitas vezes um rei assumia como o rei Ezequias e fazia uma faxina geral, acabava com os templos pagãos, matava ou botava para fora do país os profetas pagãos, mas durava muito pouco tempo. A cabeça do povo estava muito contaminada. E, como eu falei, o espírito de corrupção mesmo religiosa que muitos reis acabavam tendo. Você lê o livro de Reis e Crônicas, você vai entender o que eu estou falando. Ali, por exemplo, no segundo livro de Reis, capítulo 23, versículo 10, mostra uma dessas reformas que foram feitas. O rei profanou Tofé, Gena. Esse vale de Tofé, gostaria de frisar também, é justamente aquele vale que no período do Novo Testamento Jesus se refere a ele como símbolo da condenação eterna, tá? Do vale de Ben-Enom, para que ninguém mais pudesse passar pelo fogo seu filho ou sua filha em honra de Moloch, tá? E qual foi o resultado de tudo isso? Foi que o reino, como a gente sabe, após a morte de Salomão, houve a divisão do reino do norte, que passou a se chamar de Israel, do reino do sul, que passou a se chamar de Judá. O reino do norte foi o primeiro a cair, né? Ele mergulhou na idolatria e com o tempo ele foi invadido pelo exército assírio e foi aniquilado. E você tem o reino de Judá, que houveram duas invasões da Babilônia com duas deportações, né? E a segunda invasão, o rei Nabucodonosor mandou destruir o templo, mandou destruir tudo e pegou o pessoal que não morreu e levou para a Babilônia, e se iniciou o mais longo exílio depois do período que eles passaram no Egito, na Babilônia. Eles, aqui dizendo, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 19 e 21.
Incendiaram o templo, destruíram os muros de Jerusalém, entregaram à chama seus palácios e todos os tesouros foram lançados à destruição. Nabucodonosor deportou para a Babilônia todos os que tinham escapado à espada e eles se tornaram seus escravos, dele e de seus filhos, até o advento do domínio persa. Assim se cumpria a profecia que o Senhor tinha dado pela boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse de seus sábados, pois a terra ficou inculta durante todo esse período de desolação, até que se completaram 70 anos. Então, meu irmão protestante, o que está vendo agora esse vídeo, você está vendo que nós católicos estamos citando para você os versículos que vocês citam para dizer que a gente é idólatra. Concordamos 100% com vocês de que adorar outros deuses ou adorar ídolos é um pecado gravíssimo contra o primeiro mandamento, totalmente. Mas não é isso que a gente faz. Não é isso que a gente faz, não é isso que a igreja ensina. Tá? Você está vendo um católico dizer isso para você.